Olá pessoal, sejam bem-vindos. Esse vídeo eu vou estar falando um resumo e uma análise do que a gente publicou naquele último vídeo, o vídeo relacionado aos 5 primeiros sintomas de um SHTF. A ideia vai ser publicar um vídeo lendo o conteúdo do blog e em seguida outro vídeo comentando e trazendo a nossa reflexão, a nossa análise do que a gente pode estar aplicando na nossa realidade, porque a realidade do Celco é fora do Brasil, então é um pouco diferente. Muitas das coisas se aplicam à nossa realidade, mas a gente vai estar buscando adaptar e trazer para a gente também de uma forma mais assertiva. Então eu fiz um resumo daquele conteúdo e eu vou estar trazendo aqui para vocês. Deixa eu voltar aqui. Vamos à análise. Aqui é o conteúdo, o resumo está aqui. Os 5 primeiros sintomas de um SHTF. Vamos lá. Prioridade às notícias locais. O Celco ele enfatiza que para ele as notícias locais são mais importantes do que as globais, especificamente aquelas obtidas diretamente de policiais, pois oferecem uma visão mais precisa da situação de violência na área, né? Bom, a mídia, como a gente conhece, né, normalmente ela já oculta muitos fatos que acontecem com o objetivo de ganho pessoal, né? Eles querem fazer a matéria que renda mais cliques ou a matéria que alguém esteja pagando mais para eles, né? Um governo, alguma pessoa interessada em ocultar alguns fatos, por exemplo, a situação da Covid ali. O pessoal falou aquilo que quem estava pagando mais estava mandando. Então a gente tem que ficar mais de olho nas notícias de contatos. Ele fala ali sobre o pessoal que trabalha na área da saúde, que ele tem bastante contato. A gente pode estar fazendo amizade com o pessoal que trabalha em áreas de segurança pública também, para a gente tá tendo as notícias em primeira mão de como que tá o cenário, porque nem sempre a mídia vai mostrar. E referente à notícia local, é mais interessante mesmo, porque a notícia global, ela sempre vai ir por aquilo que está dando mais cliques. Continuando, e nem sempre é realmente aquilo que é do nosso interesse, nós sobrevivencialistas, né? Ele descreve também como eventos críticos, referente à parte do comportamento das pessoas, elas começarem a se formar grupos baseados em confiança e similaridade, que pode aumentar a violência e diminuir a sociabilidade. Basicamente, as pessoas começam a fazer grupinhos ali e elas veem os outros como menos humanos, entre aspas. Elas podem até mesmo grupos que não seriam tão típicos assim de causarem violência, né? Tipo grupos de igreja, por exemplo. Agora vamos ver sobre a emergência de novos líderes, que vai completar o que eu falei anteriormente. Em tempos de medo, líderes locais podem emergir, às vezes transformando-se em líderes de gangues, mostrando como a dinâmica de poder pode mudar drasticamente em situações de crise. Esse tópico me lembra um episódio da série The Walking Dead, onde tem um pastor que era um líder religioso bondoso que se transformou em um canibal durante a série, né? Ele, ele levou todos os seus fiéis a comerem carne humana. A maioria não sabia, mas um grupo com algumas pessoas saíam para caçar, entre aspas, buscar animais e tal. Eles pegavam essas pessoas que eles capturavam e cometiam o canibalismo e ofertavam para os outros fiéis ali, e ele continuava à vista de todos sendo uma pessoa boa, mas era um assassino, né? Então, esse é um exemplo do que pode realmente acontecer. Nessas situações de crise, acontece de fato isso aí. Não serão todas as pessoas, mas muitas pessoas que a gente tem como. Ah, aquele ali é um vizinho bondoso e tal. Ele pode nem, não ser tão bondoso assim. E às vezes as pessoas que fazem, que querem o seu bem, não querem o seu bem. É só uma máscara que ela está utilizando. Referente à desconfiança nas autoridades.
O relato do amigo do Celco mostra como a confiança nas autoridades pode ser destruída quando elas começam a agir de maneira contrária ao esperado, como no caso dos policiais saqueando a loja. Ali ele cita, né, dos policiais que roubaram algumas coisas da loja e foram embora, né, depois do tiroteio. Basicamente, aqui no Brasil a gente não tem essa tanta confiança assim nas autoridades, uma confiança que, por exemplo, nos Estados Unidos é uma confiança basicamente cega, né? Ou mesmo em outros países europeus ali. Aqui no Brasil a gente já tem uma certa desconfiança, porque a gente já vê várias autoridades cometendo uma série de crimes, né? Tanto autoridades policiais como autoridades médicas, né? Como, por exemplo, aquela máfia que tinha da retirada de órgãos, onde que eles pegavam até mesmo crianças saudáveis e eliminavam, faziam ela morrer para retirar os órgãos e passar para outras pessoas, né? Assim, eles ganhavam mais na cirurgia de transplante de órgão do que numa cirurgia simples, por exemplo, uma retirada de amígdala ali, eles colocavam que houve complicações, a criança morreu e retirava os órgãos. Então, tipo, só para as pessoas extremamente alienadas, isso daí é uma grande surpresa. Mas isso mostra também, para quem ainda não percebeu, que os policiais eles têm famílias, as autoridades elas têm famílias, elas querem chegar em casa e querem levar o sustento para os seus, né? E a proteção. Então você tem que formar o seu grupo com as pessoas que você confia, mas não pode esperar que as autoridades policiais te defendam, pois elas vão, além da função que elas exercem, o objetivo delas é chegar em casa com segurança e com alimentação para os seus familiares. Vamos continuar. Sinais do colapso social do SHTF. Os sintomas de um colapso social iminente, como ruas desertas, mudança no comportamento das pessoas e das autoridades e emergência de novas formas de liderança. Todos os indicadores que a sociedade está entrando em um modo de sobrevivência. Eu consegui observar muito bem na minha cidade, na greve dos caminhoneiros que teve, as ruas começaram a ficar desertas. Como não tinha combustível, não tinha transporte, houve um ligeiro aumento na violência também, pois as viaturas logo no terceiro dia ali, mais ou menos, já ficaram sem combustível, já começaram a não circular quase. Os postos de combustível estavam sem abastecimento, o pessoal não conseguia abastecer ônibus e tudo mais, ficou sem transporte público, Uber começou a acabar o combustível e tudo mais. Quem não tinha combustível de reserva acabou ficando. O pessoal começou a ficar mais em casa, o pessoal ficou meio esquisito e tal, começou a faltar alimentos nas prateleiras, até os vizinhos começaram a refletir, né? Tipo, até um vizinho meu veio falar sobre essa situação, assim, e olha que ele é totalmente alheio, né, ao sobrevivencialismo, e até ele já estava ficando preocupado, já pensando, né, na alimentação da sua família. O pessoal não tem uma semana de alimento de reserva em casa para essas situações. Então, são pontos que a gente está observando. Outra questão foi na época do Covid, né, que o pessoal começou a ficar meio esquisito, meio um clima de incerteza. Você percebe esse clima no ar, assim. Você começa a pensar se as coisas vão ficar bem de fato. E para a gente concluir a antecipação, né, o que a gente sempre fala, se antecipar é a melhor escolha. A gente, quando começa a crise ali, a outra olhar fundamental é você perceber antes que as outras pessoas percebam ali. Você, nos primeiros momentos ali da crise, você já começar a se organizar. Se você tiver que sair da sua casa, você sair. Se você tiver que se recolher ali, se fechar dentro da sua residência, você se fechar. Se você tiver que conseguir algum material em algum local, um combustível, um alimento e tal, para fechar, deixar redondinho o restante das suas reservas que você já preparou com antecedência, né? Esse é o momento. Então, mas é difícil você prever quando que vai acontecer uma situação e como será essa situação, mas é importante você perceber na hora que estiver acontecendo e já tomar as medidas para você estar se protegendo e protegendo os seus, se organizando. A ideia de organizar o grupo com antecedência também, buscar pessoas interessadas
nos mesmos temas que você, e vocês estarem se organizando, criando pontos estratégicos de encontro, né, caso vocês estejam sem comunicações, depois de tal período, tantas horas sem comunicação, vocês ligarem os seus rádios, entrarem em contato um com o outro, né, e quem sabe ir para algum sítio, algum lugar mais afastado para evitar a violência. Finalizamos por aqui. Se inscreva no canal, comente o que achou. A gente está se aperfeiçoando, estamos aprendendo, vamos estar melhorando, né? Cada vez mais. E espero que você continue nos acompanhando. Valeu, deixa o like e até o próximo vídeo.